o espectro. Não, eu tenho depressão. Você tem? Eu tenho. Eu tomo meu antidepressivo todo dia, de cetralina. E eu tenho muita sorte, inclusive, porque é muito eficiente pra mim. Desde a primeira vez que eu tomei, deu certo. Eu nunca mais tive que experimentar nenhum outro. Funcionou muito pra mim, assim. Mas se eu não tomo, eu começo a me tornar uma pessoa muito intensa. Eu, inclusive, não sei se eu sou depressiva ou se eu apenas sou uma pessoa muito sensível pro tipo de sociedade organizada que nós temos hoje. Ou maníaca. Sabe? Não, eu acho que não. Porque senão a cetralina não daria conta, sabe? Mas você não tem episódios de mania? Não. De compulsão? Não. Inclusive, se a pessoa tem bipolaridade mesmo, tu não consegue controlar, às vezes até piora com o antidepressivo. Então, eu acho que no meu caso, pode ser que eu seja muito sensível. E aí, eu sinto tudo com muita intensidade. Aí, com a cetralina, eu tenho a impressão de que bota um papel filme entre eu e as minhas emoções, sabe? Então, parece que eu consigo enxergar com um pouquinho mais de distanciamento. Eu sinto as coisas ainda, mas com um pouquinho mais de arrefecimento, sabe? Um pouquinho mais de controle. Como é que você percebeu que você estava... Depressiva? Isso. Quando eu comecei a ter ideações suicidas. Você chegou a pensar em... Pensei seriamente, assim. Isso aconteceu... Na pandemia também. Foi um momento terrível para muita gente, né? Todo mundo se deprimiu. Muitas pessoas entraram em situações realmente muito sofríveis e angustiantes. Mas eu tive um momento ali que eu descobri que eu tinha condromalácia e eu sentia dores terríveis nos meus joelhos. 24 horas por dia, praticamente. Era uma dor muito intensa mesmo, nos 2 joelhos. Eu tava desempregada. E isso aconteceu durante a pandemia, que eu ficava trancada o dia inteiro. E eu tava sem perspectiva do que fazer, certo? E aí, eu comecei num ciclo de retroalimentação de vários traumas e coisas erradas que tinham acontecido na minha vida. E aí, eu olhava e parecia que eu assistia uma TV na minha frente de todos os meus traumas e de tudo aquilo que tinha acontecido errado na minha vida. E aí, eu olhava pro final do programa e pensava, cara, não tem mais jeito. Não tem solução pra mim. Eu sou uma fracassada, eu tô no fundo do poço e não tem quem me tire daqui porque o problema sou eu. O problema não é o meu externo, o problema não são as pessoas, o problema não é nada. Eu sou o problema. E aí eu não sabia mais o que fazer. Aí eu tava me vendo como um completo peso para as outras pessoas que estavam à minha volta. E aí eu pensava, cara, vou ter que dar jeito nisso, eu não sei mais o que fazer. Aí eu passava um tempão na cozinha com uma faca, tentando resolver aquilo, sabe? Eu pensando seriamente como que foi nisso. que foi o start, assim, pra você procurar ajuda? Quando eu realmente vi, cara, não tem mais jeito, e eu não parava de pensar nisso, aí eu já tinha procurado ajuda. Que ajuda? Profissional, né? E aí eu tentei conversar com alguns profissionais e eles não me davam solução porque eu estava numa situação grave, em que eu precisava de um alívio imediato, eu precisava de remédio e algo que realmente estancasse aquele problema imediatamente para tratar de outro jeito depois. E eu não conseguia de jeito nenhum. Aí teve um momento em que eu simplesmente tive a genial ideia de ligar para a emergência e dizer, eu estou a ponto de tirar minha vida. Vocês precisam resolver isso? Eu não sei mais o que fazer. É um número de telefone? Oi? É um número de telefone? Sim. Que número que é? Eu não lembro se é... Aqui em São 180. Paulo? 180? É 180. Eu acho que é 180. Confere pra gente, Pedrão. Esse número é muito bom. Assim, eu te perguntei porque quem estiver passando no mesmo momento, Isso. é importante Apoio à ligar nesse vida. número. Ele realmente Isso. funciona, né? Porque eu não lembro se eu liguei pro hospital ou se eu liguei pro 180 e eu disse, eu estou pronta pra tirar minha vida. E aí eles falaram, a gente vai enviar uma ambulância. Aí eu fiquei esperando eles enviar. Eles demoraram muito tempo. Aí o meu amigo que tava comigo disse, eu te acompanho no hospital, eu vou contigo. Aí a gente chegou no hospital, eu conversei com o médico e eu disse, eu estou com ideações suicidas há algum tempo, eu não sei mais o que fazer. E eu preciso de algum remédio, algo imediato para estancar esse meu transtorno, todo esse sofrimento que eu tô lidando agora. Aí ele me recomendou amitriptilina e cetralina. A amitriptilina não serve para mim, que no caso é um calmante, assim, praticamente me mata. Eu desmaio. Eu fico com um sono terrível por, sei lá, 2, 3 dias. E aí eu tive minha primeira dose de cetralina. Eu juro pra vocês, deu 2 semanas, que é o tempo de início de efeito, funcionou. Achei impressionante, porque eu não fiz nenhum esforço pra parar de pensar naquelas coisas. Simplesmente o remédio
fez efeito. Era uma disfunção química. É verdade, não tinha pensado nisso. Pode ser. É. Eu tive aquele momento em que, cara, fez efeito, entendeu? A Depois depressão, eu aumentei a dose, mas... ela inibe a produção de uma série de componentes químicos no organismo. E funcionou. Foi bizarro, assim. Eu não fiz nenhum esforço. Simplesmente eu notei, caralho, parei de pensar naquilo. Hoje em dia eu não penso mais. E é bizarro porque eu começo a expressar disfunções comportamentais através da minha fala quando eu tô sem antidepressivo. É bizarro, eu juro pra vocês. Quando eu tive momentos assim, sem tomar antidepressivo, e aí aconteciam qualquer coisinha pequena na minha vida, assim, que não dava certo, eu começava a falar, eu quero morrer. Eu quero me matar. Eu não aguento mais. Eita, verbalizar assim, Exato! né? Eu verbalizo tudo que eu sinto, que eu penso. É bizarro. Aí eu volto a tomar. Para! Simplesmente para. É químico. É muito estranho. Não tem, Fábio, não tem... A depressão, ela não tem cura, tem? Tem. Você tem um controle Tem só, gente não? que Aí cura você... com ayahuasca, com cogumelo, inclusive. Você tem que... É um tripé. Que eu sempre falo para os meus pacientes. Inclusive, tem um material sobre depressão e ansiedade no site da Conexão 360. Quero aproveitar quem está assistindo para acessar a Conexão 360. Eu falo sobre depressão e ansiedade, sobre motivos, causas e tratamentos. Primeiramente, a depressão ela inibe a produção de uma série de componentes químicos no nosso sistema nervoso. Então, a primeira coisa é repor esses componentes de forma Química sintética. mesmo. Você tem que usar remédio. Não se cura a depressão sem remédio. Não se cura. Segundo, você precisa potencializar essa substância química no seu organismo de forma rápida. Então, a prática de exercício é fundamental. Se você não praticar o exercício, o remédio não vai fazer o efeito. E terceiro, você precisa fazer terapia para falar sobre aquilo que está sendo significado a partir do uso do remédio e da sua potencialização. Então, remédio, exercício físico e terapia. É o tripé da cura para a depressão. E aí sim você tem um melhor resultado. Aí porque você vai com ter remédio, resultados positivos. Assim, a Espectro teve. Você chegou a fazer atividade, Espectro? Não, era só o medicamento mesmo. Nesse período, não tava fazendo atividade física. Mas hoje em dia eu malho. Ela faz balé também, E eu fiz né? balé a vida inteira também. Quer dizer, por pelo menos uns 10, 11 anos. Seu corpo já tinha uma predisposição para produção de hormônios. Mas é um tripé mesmo, né? Igual o padre falou. Tem várias pessoas na academia aí que o cara faz academia todo dia ali, até... E eu não estou falando isso só no mundo como maromba, psicanalista, e o cara tem porque depressão. eu tive depressão. Né? Então eu falo como psicanalista e como paciente. E é um tripé, de fato. O senhor chegou nesse ponto também, padre? Eu cheguei no ponto de ter que me medicar o dia todo. Não, mas você dopado chegou a sem querer. verbalizar Você teve também? noites sombrias, Você não foi? verbalizou? Aham. Tipo assim, eu vou agora acabar? Não, nunca. Eu nunca pensei em morte, não. Eu nunca tive pensamentos, ideias suicidas, nunca passou pela minha cabeça. Mas eu tinha a ideia do fracasso, eu tinha a ideia do Isso não é muito consigo, não vou conseguir, não adianta, tô sendo pressionado, eu tenho medo, o telefone tocava, eu transpirava, eu suava, eu chorava porque eu tinha medo de ser uma péssima notícia. Então eu tinha crises de pânico muito fortes, sabe? E, por que não desligava o telefone? Porque eu tinha a necessidade de ver o telefone tocando, mas eu não podia atender. Né? Então eu desenvolvi uma série de transtornos maníacos mesmo, né? A mania de cuidar das coisas de longe, porque de perto poderia me atrapalhar. Então eu precisei de fazer um acompanhamento neurológico também. Né? Eu aproveitar para mandar um beijo pro Dr. Facundo, que foi quem me acompanhou de perto nesse processo. Cura, né? Um padre com depressão, né? Tem muita gente que fala, pô, depressão é falta de Deus, é falta disso. Nós já falamos sobre isso num outro episódio. De né? nosso primeiro ali, né? Assim, tem uma coisa que eu acho que é importante comentar, que assim, tem muita gente que acha, né, que o suicida, ele necessariamente quer morrer, né? Ele não quer morrer. Cara, Ele todas quer... as vezes em que eu pensei nisso, eu não queria morrer, de Você fato. queria acabar com a dor. Exatamente. Você queria acabar com o Eu seu queria sofrimento, com a sua acabar angústia. com o meu sofrimento e eu não sabia mais o que fazer pra aquilo parar. Porque tem uma diferença entre uma dor
que ela é intensa, mas ela vai amenizando com o tempo, e aquela dor que continua. E ela é intensa o tempo todo. Ela não para, e é intensa, e chega uma hora que tu fica transtornado. Tipo, cara, isso não para, o que eu faço pra resolver isso? Ou eu não tenho mais jeito, o que eu faço pra isso? Tu perde as esperanças e tu fica transtornado pela intensidade da dor. Então, não é porque a pessoa necessariamente ela quer morrer. Muitas vezes ela não quer. Você chegou a sentir a dor física ou é aquela dor angustiante? É uma dor angustiante? A depressão, ela te causa dor física. Eu diria que sim. Eu diria ela que sim. palpável. Quando ela é muito intensa, tu começa a sentir aquilo de modo dor mesmo. carnal, é uma dor no sabe? peito, é uma sensação de que o coração tá parando, a sudorese, você transpira muito. Um exemplo que eu tinha comentado contigo ontem, com vocês dois, na verdade, por causa do hate recente que eu sofri, né, lá no canal do Verdun. Eu tava tão ansiosa que eu comecei a sentir angústia no peito, sabe? E eu não sabia o que tava me gerando aquilo. E aí o Elan que me ajudou. Cara, eu acho que deve ser por causa do hate dos últimos dias que tu tá angustiada assim. E eu nem tinha me dado conta, porque no geral, eu até que tenho bastante consciência das coisas que acontecem ao meu redor e o que elas me provocam. Nesse dia, nesse momento, eu não tinha me dado conta. E realmente tu começa a sentir uma sensação física mesmo, sabe? Tanto que o primeiro passo no tratamento dentro do consultório é você pedir ao paciente para dar nome ao que está sentindo. Porque a gente não consegue nomear o que a gente sente. A gente procura palavras para poder dizer, mas a gente não consegue encontrar nome. Né? Eu estou deprimido. Ok, mas o que está causando a depressão? Muitas vezes a pessoa nem sabe, né? Não sabe. Então, assim, vamos dar nome, porque a gente só trata aquilo que tem um rosto. Na vida, a gente só resolve as coisas depois de nomeá-las. É impossível qualquer cura, qualquer progresso, se nós não tivermos um rosto e um nome para chamar aquilo que está diante de nós. Então, as doenças, aquilo que você sente, tudo aquilo que te incomoda, precisa ter um nome. Enquanto você não conseguir dar nome, você não vai ter cura. Então, você tem que nomear. Vou contar um segredo para vocês. Tá, bem, como eu falei antes, né? Interessantíssimo que eu falei do batismo, primeira comunhão, agora entramos na confissão. Exatamente. Vai ter o exorcismo no final. Não é. Católica, porque apostólica, a Glenda romana. fala que ela não vai falar nada, não vai segurar. Né? Aí a gente olha assim, ela... Um segredo aqui. Ela já contou uns 5 segredos aqui já, velho. É que a vida dela é muito... Durante ela vai contar um segredo que ela vai falar assim, nossa, você não devia ter contado. Mas eu sou um livro aberto, eu não consigo. Mas considerando tudo que eu falei até aqui, até agora eu não me arrependi de nada. Mas veja só, como eu fui criada pela igreja, digamos assim, aliás, sob a tutela de uma pessoa muito religiosa, que é a minha mãe. Da moral religiosa, de uma moral da religiosa ética, muito da forte. culpa. Isso, da culpa. Isso me gerava uma pressão, uma angústia, que eu lido com ela até hoje. Eu não consegui resolver isso, tá? O sentimento de culpa? Não de culpa. Culpa hoje em dia, assim, tô de boa. Mas eu sofro muita pressão ainda. Então, eu acabo me tornando muito autocrítica, tá? Então, veja só, eu nunca esqueço de uma vez que a minha mãe disse assim, Deus e o diabo estão te observando o tempo todo. O diabo tá observando os teus atos e Deus tá observando também os teus atos, mas também a sua mente o tempo todo. Cara, eu nunca mais me senti sozinha na minha vida. Nunca mais. Aí, hoje, mesmo sendo ateia, eu tenho uma sensação ininterrupta de que tem alguém me observando o tempo todo. Mas sabe o que é bizarro? As pessoas vão mudando na minha cabeça. E eu sei que elas não existem. Elas não estão ali. Eu não vejo, eu não escuto, eu não sinto ninguém. Mas, por exemplo, se eu estiver sozinha aqui nesse estúdio... eu vou sentir, eu vou ter uma intuição de que existe uma pessoa atrás daquela porta me observando o tempo todo. E elas vão mudando ao longo do tempo à medida que eu admiro essas pessoas. Porque elas me geram pressão. É horrível, é o inferno. Então, eu tô tomando banho, eu tô lendo, eu tô estudando, eu tô... sentada almoçando sozinha, não interessa. Tem sempre um fulano desgraçado me observando. E já foram inúmeras pessoas na minha vida. Várias. E não necessariamente eu as conheço diretamente. Já aconteceu com intelectuais. Cara, já aconteceu com filósofos. Quem, por exemplo? Sei quem lá, tava te olhando? Pensar.
Vamos chutar um Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir me observando 24 horas por dia. Já? Cara, porra, vai se fuder. Não, e parece que a pessoa, ela tá me julgando. Entendeu? Eu não consigo relaxar E depois fala pra mim que não é maníaca. Não tem mania. Eu não sou louca, eu não sou louca. Eu sei que elas são produções da minha mente, entendeu? Só que antes era Deus. Agora viraram juízes humanos que me causam pressão, porque eu admiro essas pessoas e eu quero corresponder ao que elas esperam de mim. Ou, pelo menos, que existe na minha cabeça, entendeu? Ah, essa pessoa é foda. Logo, ela tá me observando 24 horas por dia, cuidando e me julgando. Gente, vocês não sabem Isso é bom, velho. o quão cansativo Isso é bom, Mas ué. eu quero saber uma coisa. O fato de você saber que são só fatos imaginários da sua cabeça, não tiram elas dali. Não tiram, não tem como. Mas você potencializa, por exemplo, eu imagino que tem alguém me observando, eu sei que é uma criação, e você alimenta essa criação. Mas como é que eu vou alimentar? Mas por que tem tanta força sobre você? Porque... Porque ela gosta, Por causa da Se melhora, ela não, melhora. Porque elas olham com olhar de julgamento. Isso, é de julgamento e eu não consigo Medo tirar. de ser julgado. É medo do julgamento, de ser realmente julgada. É isso, que eu vou ficar ali me reprovando tudo que eu faço, que eu deixo de fazer. O pessoal do chat tá falando que é esquizofrenia, mas não é. Não é esquizofrenia, porque o Não é, esquizofrênico né, não. não sabe que é da cabeça dele. Eu Não. sei que é da minha. Eu sei que eu estou Ela imaginando. tem consciência. É, sabe? E eu não sei o que fazer, porque eu não vejo, eu não escuto, eu não sinto nada. Eu nunca tive algo sensorial, de fato. Eu sei que tá aqui, ó, na cabeça da doidinha, mas eu não consigo tirar Quando essas pessoas. terminar aqui, eu vou conversar com você sobre isso. Ok. Ô, Que padre, eu não consigo tirar. deixa eu te falar, você não pode ficar falando que ela não é ateia, viu? Isso é sacanagem. Ela não é até. Eu sou, Você mano. não pode falar isso, você tem Eu que respeitar a decisão dela. Mas ela decidiu. Imagina se ela estivesse falando que você não é católico, você Mas é ateu, você é ateu, você é ateu.